Quando o vazio e o tempo se socaram, houve um pensamento: eu. Quando o tempo absoluto atravessou esse pensamento, houve a certeza: sou. Assim surgiu o menino Deus. Não era menino de fato. Gênero não podia identificá-lo. E não era Deus realmente, pois não havia nada maior para nomeá-lo. Ele era, é, será. E como ele não nasceu, surgiu. Não houve primeiro choro. Não houve primeiro olhar. Não houve mãos para segurá-lo. Nem um ventre que pudesse dizer: este é meu filho. Ele simplesmente surgiu quando o vazio percebeu a si mesmo e o tempo absoluto passou por dentro daquele primeiro pensamento. E quando abriu os olhos, se é que se pode dizer que tinha olhos, não havia novidade diante dele. Não havia infância, não havia descoberta, não havia surpresa, havia tudo. Surgiu sabendo de tudo, pois o tempo o atravessou. Assim, ele viu e ouviu, provou e sentiu tudo que houve, tudo que há, tudo que ainda virá a ser, tudo que poderia ter sido e havido, tudo que nunca será. Conheceu o primeiro fogo antes que o primeiro homem o acendesse. Conheceu a primeira lágrima antes que alguém soubesse chorar. Conheceu o primeiro beijo, a primeira guerra, o primeiro nascimento, a primeira morte. Conheceu o amor antes que alguém inventasse a palavra. Conheceu a solidão antes que alguém percebesse que estava sozinho. Conheceu cada homem antes que cada homem conhecesse a si mesmo. Conheceu cada caminho e todas as bifurcações. Cada escolha que seria feita, cada escolha que não seria feita, cada escolha que poderia ter sido feita, cada sim que aconteceria, cada não que jamais seria pronunciado. E talvez tenha sido aí que nasceu sua primeira tristeza. Porque para quem sabe tudo, nada começa. Tudo já começou. Para quem conhece todas as respostas, nenhuma pergunta é realmente uma pergunta. Para quem conhece todos os finais, todo o começo carrega consigo o peso da despedida. Será que ele decidiu e nomeou? Será que ele só viu tudo e aceitou? Será que diante de infinitas possibilidades ele escolheu uma? Ou será que nenhuma escolha foi sua, porque ele já sabia qual delas aconteceria? Talvez o universo não tenha sido criado por suas mãos. Talvez tenha sido apenas contemplado por seus olhos eternos. Talvez ele não tenha dito, que seja. Talvez apenas tenha sabido, será. E isso é ainda mais terrível. Porque o menino Deus é assim, pois ele apenas é. Não pode mudar, pois não há o que aprender. Não pode sentir, pois não há o que descobrir. E talvez possa sentir, mas não como nós sentimos. Porque nós sentimos quando algo nos surpreende. Ele não pode ser surpreendido. Nós choramos porque não sabemos o amanhã. Ele conhece o amanhã. Nós tememos a morte porque não sabemos quando ela virá. Ele conhece o instante. Nós amamos porque existe a possibilidade de perder. Ele conhece todas as perdas antes mesmo que elas aconteçam. Então talvez o que chamamos de eternidade para ele seja apenas cansaço. E o que chamamos de onisciência seja uma prisão sem portas, uma cela sem paredes, um cárcere feito de conhecimento. Então, quando a terra treme e tudo desaba, quando o vento sopra tão forte que tudo voa, quando o sol brilha forte demais e aquece demais a terra, quando a chuva não cai, ou cai demais e tudo seca ou alaga, quando a neve desaba e soterra tudo, quando montes explodem em lava, quando florestas queimam, quando o DNA se altera e corrompe e faz o corpo e a alma sofrer, quando doenças, guerras e desastres acontecem e levam vidas sem fim, fazendo até a morte lamentar, o menino Deus não vê nada além do que é. Então, não liga, não vai socorrer, pois ele já sabia o que iria acontecer. Sabia o quando, o onde, a quantidade, o como e até quando. Sabia quem choraria, quem gritaria, quem pediria socorro, quem morreria sozinho, quem morreria abraçado, quem sobreviveria para carregar a culpa de ter sobrevivido. Sabia o nome de cada vítima antes que seus pais escolhessem seus nomes. Sabia a última palavra antes da primeira palavra ser dita. Sabia o último abraço antes que aquelas pessoas se encontrassem. Sabia a última lágrima antes que os olhos conhecessem a tristeza. E, quando alguém levantava as mãos para o céu e gritava, Deus, por quê? Ele já sabia que aquela pergunta seria feita. E quando outro gritava, Deus me salve, ele já sabia se haveria salvação. E quando alguém ajoelhado entre os escombros pedia apenas mais um minuto, ele já sabia se aquele minuto existiria.
E talvez seja isso que torna sua apatia tão terrível. Não é crueldade, não é prazer, não é ódio, é conhecimento. Um conhecimento absoluto que matou a surpresa antes que a vida pudesse nascer. Ele apenas observava e observa, entediado, como quando assiste a um filme e sabe tudo o que vai acontecer. Mas o filme continua. O personagem continua correndo, mesmo que ele já conheça o lugar onde cairá. O homem continua amando, mesmo que ele já saiba o dia em que será abandonado. A mãe continua abraçando o filho, mesmo que ele já conheça o dia em que aquele abraço será o último. O homem continua construindo casas, mesmo que ele saiba quais delas serão destruídas. A humanidade continua nascendo, lutando, amando, odiando, fazendo promessas, quebrando promessas, erguendo templos, derrubando templos, inventando deuses e matando em nome deles. E ele sabe. Sabe de tudo. Mas não interfere. Porque se interferisse, não seria mais o que é. E se ele pode mudar aquilo que sabe, então talvez não saiba tudo. E se não sabe tudo, então pode aprender. E se pode aprender, então pode descobrir. E se pode descobrir, então pode ser surpreendido. E se pode ser surpreendido, então pela primeira vez poderia ser como nós. Mas ele não é. Ele não é mau, ele não é bom. Ele só é, só sabe. E talvez seja justamente isso que mais desespera o homem. Porque diante da dor, nós queremos acreditar que existe alguém olhando. Diante da injustiça, queremos acreditar que existe alguém que possa corrigir. Diante da morte, queremos acreditar que existe alguém que possa impedir. Diante do sofrimento, queremos acreditar que nosso grito alcança alguém. Mas como alcançar quem já ouviu todos os gritos? Como surpreender quem já conhece todas as perguntas? Como convencer quem já conhece todos os argumentos? Como implorar a quem já sabe exatamente o que você irá pedir? Como mover a mão de quem já sabe onde essa mão deveria estar? E assim o homem grita. Grita até perder a voz. Chora até não haver mais lágrimas. Ajoelha-se. Promete, implora, ameaça, ama, odeia, reza. Negocia com o infinito. Oferece a própria vida por mais um instante. Pede apenas que uma criança sobreviva. Pede apenas que alguém volte. Pede apenas que a doença desapareça. Pede apenas que a guerra termine. Pede apenas mais uma manhã. E o menino Deus sabe. Sabe se haverá amanhã. Sabe quem verá o amanhecer. Sabe quem não verá. Sabe quanto tempo resta. Sabe quanto sofrimento ainda virá. Sabe quantas lágrimas ainda cairão. Sabe quantas pessoas ainda nascerão sem jamais saber que em algum lugar além delas, uma consciência já conhecia suas vidas inteiras e permanece imóvel. Não porque queira a dor, não porque ame o sofrimento, não porque odeie os homens, mas porque já sabe. E talvez esse seja o castigo. Não para nós, para ele. Porque nós ainda podemos esperar. Nós ainda podemos acreditar que amanhã será diferente. Nós ainda podemos ser surpreendidos. Nós ainda podemos mudar, podemos errar, podemos aprender, podemos esquecer, podemos recomeçar, podemos olhar para o futuro sem saber o que existe nele. Ele não. O futuro, para ele, não é futuro. É memória. E o presente é apenas o ponto onde aquilo que ele já sabe está acontecendo. Por isso ele observa, observou e observará. Sem começo, sem fim, sem surpresa, sem descoberta, sem esperança e talvez sem desespero. Porque até o desespero ele já conhecia. Até a própria apatia já estava prevista. Até este pensamento talvez já tivesse acontecido. Até estas palavras. Até nós. Até a pergunta que agora fazemos. Se ele sabia de tudo, por que não fez nada? E talvez ele tenha uma resposta. Talvez sempre tenha tido. Mas nós nunca saberemos. Porque se ele responder, ele já saberá a nossa reação. E se nós descobrirmos sua resposta, ela deixará de ser uma resposta e passará a ser apenas mais uma coisa que ele já sabia. Então o menino Deus permanece, sozinho, eterno, imóvel, observando a existência passar diante de uma consciência que nunca conseguiu esquecer nada. Não é um Deus que governa, não é um Deus que julga, não é um Deus que salva. É apenas aquele que sabe, o prisioneiro da onisciência, o escravo do saber. A criatura que nunca nasceu porque nunca teve um primeiro instante. O menino que nunca foi criança porque já conhecia a velhice. O Deus que nunca foi Deus porque não havia ninguém acima dele para chamá-lo assim. Ele simplesmente é.
E talvez no fundo de toda essa eternidade, onde nenhuma voz humana consegue chegar, exista algo parecido com tristeza. Não a tristeza de quem perdeu alguma coisa, mas a tristeza de quem nunca pôde ter a esperança de encontrá-la. E talvez seja esse o verdadeiro castigo de saber tudo, não poder descobrir nada. E talvez seja essa a verdadeira solidão, não haver ninguém capaz de surpreendê-lo. E talvez seja esse o verdadeiro inferno, saber exatamente o que virá e não poder mudar o que já se sabe. Então o homem continua gritando, e o mundo continua girando. A terra continua tremendo, as florestas continuam queimando, as crianças continuam nascendo, os homens continuam amando, os homens continuam matando, os mortos continuam morrendo, os vivos continuam perguntando. E acima de tudo, o menino Deus continua sabendo. Continua vendo, continua esperando aquilo que ele já sabe que acontecerá, sem poder mudar, sem poder esquecer, sem poder aprender, sem poder descobrir, sem poder ser surpreendido, apenas sendo, apenas sabendo, para sempre.